Fala, moçada! Depois de um bom tempo, né? 2 semanas sem aula, que eu não tinha gravado para vocês. Eu vou colocar aqui e vou iniciar conforme prometido, né? Que é sobre branding. Que coisa maravilhosa que é o branding e principalmente aqui no MPC. Bom, eu estava com um processo na minha garganta. Pode ser que em algum momento eu vou dar uma tossida aqui, porque por mais que eu esteja aqui hidratando, ela sempre está dando esse pigarrinho depois do processo do Covid. Você passou por isso? Se sim, me conta aqui como é que foi a sua experiência. Se não, maravilha, continue hidratando, cuidando da sua saúde para que ela tenha ali um retorno muito massa. Olha só que doido, né? Mas você sabe o que é o branding? Eu coloquei lá no grupo, né, do MPC Mulher Poderosa e Confiante, o que é o branding. E na verdade, brand é um processo de construir significados na mente das pessoas, né? Por meio de uma gestão intencional dos pontos de contato da sua marca. Lembrando que a sua marca não é só por conta de uma marca nome de empresa, mas quem é você, né? Já parte de um pressuposto de que, consciente ou inconscientemente, nós trabalhamos o nosso branding, né? Então, quando você tem uma marca, você desenvolve um processo, seja como prestadora de serviço, ou seja, como empreendendo alguma coisa, você se torna uma marca, né? O seu nome é a sua marca. Então, quando você começa, então, na construção de significados na mente das pessoas, elas podem ser feitas através de produtos, de serviços que a sua empresa oferece, em um lugar onde talvez você seja a sua própria empresa. Lembrando que nós também fazemos branding pessoal. Por exemplo, quando lembra do SARA, né? O foco responsável, sistema responsável pelo foco. Então, quando inconscientemente nós fazemos o auto-branding, é quando eu começo a validar situações, é como se fosse tivesse marcado na minha mente algumas situações e eu as trago todas as vezes que eu quero entrar naquela mesma experiência, sendo de forma consciente ou não. O vitimismo, o medo, a ansiedade são processos como o próprio branding, né, que acaba, a gente foca de uma tal maneira que muitas vezes nós não damos por conta do quanto isso é forte e é poderoso em nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que a gente dá ali um foco, nós trazemos como uma marca, né? Algo que aconteceu lá na infância, algo que aconteceu na empresa, algo que aconteceu com algumas pessoas próximas ou não, dependendo da emoção que você colocou, ele vai construir significados na sua mente, que vai fazer com que você se mova ou com que você se paralise, tá bem? Então, inconscientemente, nós estamos diuturnamente fazendo branding. Só que quando você foca para dar ali um direcionamento, por exemplo, para uma empresa, para as pessoas, você acaba tendo ali o resultado que você quer que tenha, né? Então, tem pessoas que compram marca quando se trata de empresa, né? Nós temos aqui microempreendedoras, por exemplo, que está criando a sua marca, né? Que já está ali criando através do artesanato, através do seu conhecimento e criando possibilidades de, de, de trabalhar sua marca profissional, ou seja, gerar, monetizar, ou seja, criar possibilidade de ganhar dinheiro. Então, o grande segredo é lembrar absolutamente tudo pode ter um significado. Nós causamos significados nas pessoas. O seu nome, como você se veste, a forma que você quer conduzir o processo, ele vai tirar e dar significados às pessoas. E esses significados, as pessoas, vai também validar com base nas experiências delas. Então, por exemplo,
Se eu sou emocionalmente mais, mais sensível, dependendo da forma que as pessoas conduzem o processo conosco, eu vou me tornar cada vez mais sensível, ou seja, eu vou validar mais essa, um pouco mais longe, validar mais essa situação de maneira que, eu não, como é que eu posso dizer? Eu vou entrar numa, fugiu a palavra, numa marca, num significado. O significado que tem é o significado que as pessoas vão dar com base nas suas experiências. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que focam muito, mas fulano fez caras e bocas. Nós vamos ter a aula de análise de perfil, onde vocês vão começar a analisar isso também, a aprender a avaliar, né, a posição, as posições perceptuais, que é as posições dos olhos, onde você começa, então, a tirar. Só que é importante não levar para o julgamento, né? As pessoas, às vezes, entram num processo, aprende a fazer essa análise da microexpressões especiais, e, de repente, começa a analisar todo mundo e tirar ali julgamentos. Tudo depende de um contexto, depende do cenário, depende das situações que a gente está lidando. Por isso que a gente constrói, brand é o processo de construir significados. Então, se eu converso com uma pessoa e dependendo da forma que ela me olha, dependendo da forma que ela movimenta a musculatura da boca, de repente, da forma que ela passa a mão no cabelo, de repente, da forma que ela está conduzindo um processo, se a gente ficar o tempo inteiro avaliando com julgamentos, você não vai, então, ter a experiência natural do processo. Porque inconscientemente nós estaremos criando essa experiência emocional que vai refletir no comportamental. Então, quando eu vou iniciar um projeto, por exemplo, preste bastante atenção. Quando eu vou iniciar um projeto, por exemplo, se eu sou insegura ou se eu estou insegura, ser e estar faz grande diferença, né? Mas se eu estou insegura, eu vou precisar, então, me fortalecer. E eu vou me fortalecer com base em quê? Talvez com a autoridade de uma outra pessoa, falando que está bom ou não o que eu estou fazendo. E vira e mexe, nós estamos sempre buscando isso. É incrível, é incrível como a gente está buscando a validação de outras pessoas em um processo que ele é seu. Né? O dia que eu entendi isso foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque cada pessoa ela cria um significado na mente dela com base nas experiências dela. As pessoas não estão vivendo as suas experiências. Ponto. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque só valide a opinião de pessoas que estão vivendo a mesma experiência que você. Então, a partir do momento que você, nesse processo de branding, você está focado apenas naquilo que é seu, nas suas experiências, no seu processo evolutivo. Por quê? Porque quando a gente inicia uma jornada, seja de um objetivo, e vamos criando pequenas metas para alcançar esses objetivos, para entrar no processo de metas, a gente precisa encontrar um significado na mente. Então, ele precisa fazer sentido para você. Então, às vezes faz sentido para você, mas dependendo da autoridade que você der para outras pessoas, acaba que você sempre vai validar, ou talvez se for uma rotina na sua vida, né? Antigamente, para mim, era uma rotina. Eu deixava de fazer alguma coisa para validar a opinião de alguém e muitas vezes eu nem experimentava fazer, eu nem sabia se realmente daria certo ou não. Então, partindo desse pressuposto, que é da programação neurolinguística, quando você cria um processo de brand, eu trouxe essa palavra porque ela é americana, você usa bastante, isso marca, né? Mas foca em significados da mente. Mas o branding, como a gente já vai entrar na parte de negócios, é uma ferramenta de gestão também. E ela é muito utilizada para poder alavancar e crescer a sua marca, né? E com base naquilo que você deseja. Eu não sei se você vai
ao melhorar ainda mais ali a sua perspectiva quanto ao seu trabalho, ou se simplesmente você quer produtividade em quesito financeiro, ou se você quer apenas qualidade de vida, porque produtividade para você é ok, já está 100%, não precisa mexer mais, mas então eu preciso focar em qualidade de vida. Porque é muito errôneo quando você pensa assim, nossa, eu preciso trabalhar até morrer para depois poder ter qualidade de vida. Não. Se você está com essa balança pendente, apenas por um lado, vai chegar um momento que você vai ter um significado diferente dessa ação. Preste bastante atenção, a balança ela tem que estar equilibrada. Quando você trabalha ali no MPC, é justamente para que você equilibre, né? A produtividade, gestão de tempo, gestão das emoções, né? Gestão das emoções e também a sua parte financeira, que é a parte de negócios, a autorrealização, sucesso. Bom, mas o que é isso tudo para você? Por isso que o branding, ele vem porque nós inconscientemente lidamos com ele, caminhamos com ele e criamos esses significados a todo momento em nossa vida. Por quê? 95% das decisões que nós tomamos, elas acontecem de forma emocional. E o branding é uma ferramenta, né? E essa ferramenta ela permite acessar as emoções das pessoas. Quando você consegue perceber que todas as marcas forte, elas despertam a emoção em que você, por meio, seja de imagens, seja de vídeos, mas principalmente por experiências. E o que nós vivemos todos os dias? Experiências. Você vive experiência com a sua família, você vive experiência no seu trabalho, você vive experiência com aquilo que você imagina ou que você quer ter daqui para frente, né? Então, tudo aquilo que a sua mente for capaz de criar, o seu corpo vai refletir no seu comportamento. E pode sim virar uma habilidade. Então, por exemplo, se você tem uma vida corrida e se você não tem tempo para o lazer, não tem tempo para a qualidade de vida, então está errado. Nós precisamos, então, encontrar o equilíbrio. Por isso que eu coloquei a gestão, a ferramenta, né, da gestão do tempo, para você buscar trazer esse equilíbrio da sua vida. Em que áreas da sua vida, então, que você precisa esse equilíbrio, né? Trabalhar o seu brand, seu auto-branding, para que você consiga criar significados. Por quê? Porque se você coloca na sua mente, focou, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar X reais por mês, por semana, por dia, e de repente você não tem qualidade de vida. De repente você não faz o que precisa ser feito, e você chega no final do dia até satisfeito financeiramente, mas cansado emocionalmente. Então, ele precisa existir, a gestão do tempo para você gerir, não para você ser escravo dela. Então, perceba, você está trabalhando o seu tempo, você está tendo qualidade de vida, você está fazendo um esporte, você está fazendo aquilo que você gosta, você consegue, não sei se você gosta de cozinhar, mas você faz os pratos do jeito que você gosta, você assiste o seu filme, você simplesmente tem aquele momento onde você desliga celular, aparelho telefônico, e de repente só vai lá para assistir aquele filme com a família do jeito que você sempre talvez sonhou, não precisa ir para um cinema, né? Hoje, qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue ver aí vários filmes interessantes onde você pode criar, né, momentos incríveis na sua jornada. Mas dependendo da crença, o brand, ele é muito voltado à crença, é aquilo que você acredita. Então, se é aquilo que eu acredito, eu vou tendenciar a decidir isso. Então, eu vou tomar decisões. E as minhas decisões, volto de novo, estão baseadas sempre no meu emocional. Por quê? Porque eu preciso sentir. Sempre que eu sinto essa emoção mais forte, eu tendencio a fazer ou a não fazer. Mas onde que está o segredo, então, disso aqui, Lucélia? Olha, não tem um segredo específico. Tem absolutamente tudo a ver com o significado que você vai dar. Por quê? Porque não existe um certo e um errado. Às vezes, o que eu não faria é o que você precisa fazer. É o que você precisa fazer, por exemplo, para ter uma produtividade. É preciso me matricular na academia? Ah, não, não gosto de academia. Ah, eu preciso, então, fazer 15, 20 minutos de caminhada, eu preciso ingerir mais água, eu preciso
tirar um pouco mais de massa e comer mais frutas e verduras? Será que o que faz sentido para mim? Porque para mim virar para você e falar assim, olha, você precisa fazer tal coisa. Se você entende que isso é uma regra, e isso não gerar um significado positivo para você, vai ter um resultado. O resultado é, não vai fazer, não vai ter resultado, vai procrastinar, vai deixar para depois. Consciente e inconscientemente, os significados que cria a nossa mente, né? Você reflete, por exemplo, não sei se você vende alguma coisa, se você presta algum tipo de serviço, mas é o que faz com que os clientes te escolhem. Brand, ele é essencial na nossa vida, mas primeiro a gente precisa praticar ele. O dia que eu entendi que tudo era através de um significado, e o que significado tem para você? Quando você ouve o seu nome, quando você ouve o que você faz hoje para alguém, ou principalmente faz para você. Porque quando você começa a trabalhar o seu auto-branding, tudo começa então a fazer sentido e ter mais significado. Porque muitas vezes a gente foca tanto em fazer para o outro, mulher poderosa, que você esquece que existe alguém aí dentro de você. Muitas pessoas, muitas mesmo, já me procuraram, tanto homens como mulheres, aqui no IMS, Instituto Masterself. Em processos, né, sob medida, eles reclamam bastante disso. Caraca, velho, eu não tinha tido essa percepção. Porque você move mundos e fundos, literalmente você move montanhas para poder fazer algo para alguém. Mas quando é para mover um pensamento para você, é difícil. Você não consegue. Você procrastina, você para. Você perde e às vezes se cobra que as outras pessoas te amem, mas você não se ama. Você tem significados negativos sobre você, mas tem dificuldade de ter significados positivos sobre você. Você reclama do seu corpo, do seu cabelo, é, da sua rotina, mas o que você faz positivamente para alavancar, para elevar todo esse processo, que é o branding pessoal, que é a sua marca. Ah, Lucélia, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia, eu não tenho dinheiro para ir para um salão de beleza, eu não tenho dinheiro para comprar roupa cara. E quem disse que precisa disso? O que precisa absolutamente é entender o significado que tem a sua vida para você, primeiramente. Antes de pedir, exigir e esperar que outras pessoas tenham por você, né? Quando você trata de branding, nós trabalhamos a nossa marca para que gere sentido nas outras pessoas, né? Quando eu trabalho a minha marca, quando eu desenvolvo um treinamento, por exemplo, grandes empresas fazem ali, ó, investem financeiramente muito dinheiro em eventos, em propagandas, para fixar a marca. É só você olhar supermercado, né? É só você olhar banco, é só você olhar grandes empresas, pequenas empresas, né? Hoje, por exemplo, a Apple entra lá, só o símbolo, não tem que falar mais nada. Quando vê ali o desenho já gera uma marca, já virou um sentido, já teve o sentido. A Nike da mesma forma, né? Hoje, por exemplo, algumas pessoas, sim, quando ouve Lucélia Gontijo, já sabe, já me conhece, já tem uma ligação. Antigamente, as pessoas me faziam o meu brand era o que? Era a Lucélia da Unopar, que antigamente, né, eu era gestora coordenadora do Polo, então, do Polo de Anápolis, e vira e mexe, a Lucélia da Unopar? Ou seja, não era a Lucélia, era a Lucélia da Unopar. Então, quando você começa, então, a criar uma característica, né? Hoje, não. Hoje é a Lucélia Gontijo do IMS ou a Lucélia Gontijo do MPC. Por quê? Porque eu quero criar essa imagem de transformação de um método que funciona, de um método que eu criei. Então, por exemplo, eu quero hoje, eu preciso, né, trabalhar, eu preciso e estou trabalhando em cima disso, que é o branding, essa ferramenta para
acessar as emoções não só de pessoas, mas das mulheres, por exemplo. Então, quando você pensar no seu negócio, você pensar em você, imagine, então, qual a emoção que você vai causar nas pessoas? Qual é vamos pensar assim, qual o significado que você quer levar para essas pessoas? Então, quando você vai trabalhar a valorizar, a entender a sua mente, primeiro, qual o sentido que tem o seu nome para você? Qual o sentido que hoje tem o seu corpo para você? Qual o sentido que tem os seus sonhos para você? O que você estudou até aqui? A faculdade que você fez, se você fez, os cursos que você fez até hoje, quanto custou isso para você financeiramente? Quanto custou isso emocionalmente para você? Eu me lembro que quando eu fui investir em meus primeiros treinamentos pagos, super, super caros, né? Foi uma emoção para mim, tinha um sentido, era importante para mim. E onde voltamos também na gestão do tempo. Eu quero voltar para vocês na ferramenta, né? O que que é importante, o que que é circunstancial, o que que é urgente. Quanto tempo nós perdemos aqui fazendo daquilo que é circunstancial e tornando ele urgente? Coisa que pode ser agendado, coisas que podem ser delegadas. E é por isso que muitas vezes nós não temos noção do nosso tempo. E chegamos no final do dia buscando sentido para o que foi feito, para o que foi dito, para as ações que foram feitas ou que foram deixadas de fazer. Porque inconscientemente você vai buscar essa justificativa. Ali, ao deitar na sua cama, você vai vir a vozinha, eu deixei para amanhã, eu podia ter deixado, não podia ter deixado, eu podia ter feito. E aí vem esse processo, né? É o processo da sua autoavaliação inconsciente. Se eu te falar o seguinte, tem que ter sentido? Tem, mas livre de julgamentos. Apenas tire os aprendizados. Porque quando você trabalha o branding pessoal, né? Refletindo naquilo que você se propôs a fazer, ou vai se propor a fazer no dia seguinte, volta para o planejamento. Lucélia, mas eu já ganho muito bem, eu não preciso me preocupar em ganhar mais dinheiro. Ok, e qualidade de vida? Como é que tá? Amanhã, então, você já planejou qual horário que você vai fazer a sua caminhada, que você vai trabalhar o seu cardápio, fazer, iniciando ali, talvez, é, uma nova forma de se alimentar, talvez buscar a ajuda de um nutricionista, de, um, de uma pessoa que pode te acompanhar, por exemplo, a Irlanda Ferreira aqui, ela é personal só de mulheres, né? Então, existem significados que nós damos. E esses significados é o que valida o que você faz e o que vai fazer você deixar de fazer alguma coisa. Mas é porque eu procrastino e eu não tenho foco. Bom, quando você fala para mim que você não tem foco, na verdade, você está só validando um comportamento. Porque o mesmo tempo que você levou para me dizer, eu não tenho foco, é o mesmo tempo de você dizer, poxa, eu tenho foco e eu vou agir. Na verdade, é porque você não quer agir. Na verdade, é porque você não encontrou significados. Ou seja, você não trabalhou seu brand. Nós só fazemos aquilo que nos traz significados. Nós só fazemos aquilo que nos traz decisões. E essas decisões, sim, elas são feitas de forma emocional. E qual é o passo que você tem dado hoje? Né? Tudo bem, você está aqui no MPC. Legal. Mas e agora? E agora? Como que você vem trabalhado as suas emoções? Tem sido escravas delas ainda? Ou já tem buscado mais significados? Por isso que para trabalhar os negócios, você só vai fazer algo. Você só vai ter coragem de vender o seu produto, você vai ter vontade, coragem de vender os seus serviços quando você entender o real sentido que tem para você. Porque se você focar naquilo que as pessoas estão dizendo e falando de forma negativa, você não vai sair do lugar. Como eu, por exemplo, muito tempo atrás não saía do lugar. Porque se eu imaginasse que alguém ia falar alguma coisa contrária a que eu estava fazendo, eu já queria parar. Eu era totalmente vítima das circunstâncias. Por várias vezes eu fiz assim. E por várias vezes eu parei. Qual foi o resultado que você teve, Lucélia? Nenhum. Apenas
de ter falado assim, caramba, se eu tivesse feito, eu teria tido resultado muito maior anterior. Eu teria feito isso, eu poderia ter feito isso. Bem, por que então, Lucélia, você está me dizendo isso agora? Porque a gente só faz aquilo que nos traz sentido. Você não é motivado de fora para dentro. Apenas você se permite ser motivado quando você não encontrou o seu real sentido e você acha sentido no que as outras pessoas dizem. Esse é um branding. Quando você trabalha brand internamente, você cria os sentidos para que você dê o passo. Nós não existimos sem objetivos. Só que muitos de nós não têm isso claro na mente e é por isso que você para. É por isso que você não consegue dar o próximo passo. Né? Quando você estrutura, então, o seu brand e estrutura rotinas para a sua vida, rotina é algo bom, rotina é algo necessário. Então, você consegue trabalhar a rotina alinhada com a emoção e com o planejamento. Você feito isso, você fazendo isso, não tem como você não ter resultado. Ah, Lucélia, mas eu até começo, mas eu não consigo dar continuidade. Comece de novo. Se você já sabe que você pode parar em algum momento, perceba que já é um gatilho, ou seja, é uma informação que você está dando lá para o seu Sara. Opa, Lucélia, beleza. E você já sabe que você vai parar, né? Então, assim, não se esforça, não. É como se estivesse fazendo essa analogia. Se você já traz na sua linguagem aquilo que te paralisa, é o que vai te paralisar. Você se comunica o tempo inteiro, né? Você fala com você o tempo inteiro e a sua voz é a que mais vai fortalecer o seu processo de ação. Então, nessa opção, vem muito mesmo a questão dos auxiliares linguísticos, né, da programação neurolinguística. Se você não trabalha o seu brand, você está tendenciando ao quê? A cair. Lembra que Lembra do nosso modelo de linguagem? Modelo de linguagem é o quê? É um conjunto de padrões de linguagem e perguntas que se conectam com a linguagem e experiência sensorial. Então, quando você trabalha os seus padrões de linguagem, o seu corpo ele já vai sentir, ele já sabe, ele já te conhece, ele entende, como se fosse um comando embutido, é como se fosse uma chave. Então, quando você visa recuperar informações que você experimentou, que não deu certo, sempre que não dá certo, sempre é o que mais fortemente vem, né? Então, por exemplo, alterar as omissões, as distorções, as generalizações da linguagem. Nós sempre estamos omitindo, distorcendo, generalizando. Então, se você não analisa o cenário, né? Se você não analisa o contexto, você está fadado a repetir padrões. O que é o repetir padrões? É você fazer as mesmas coisas. E aí, como você não experimentou fazer coisas diferentes, o seu cérebro ele já sabe o caminho. Aí é onde tem um metamodelo de linguagem. Se na sua mente já sabe o caminho do resultado final, porque bem ou mal, nós imaginamos o resultado. Por exemplo, eu imagino o resultado no final desse treinamento. Legal. Mas depende 100% da Lucélia? Não, depende das ações. Cada treinamento, cada mulher que entrar aqui, cada mulher que entrou aqui, está fazendo o curso agora, é única. Então, você é única. Seus projetos são únicos. Embora tenha algo semelhante com um ou outro, semelhante não é igual. Por quê? Porque vai ter o seu jeito, vai ter a sua forma, vai ter o seu significado. Então, se a gente trabalha isso de uma maneira congruente, fica muito mais fácil, então, de eu alcançar o resultado e ganhar velocidade. E chegar no final do meu dia com aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Então, por exemplo, o metamodelo de linguagem, ele serve para quê? Para colher informações, esclarecer significados, identificar limitações no modelo de mundo, criar opções de escolha.
Então, inconscientemente, quando eu não analiso o cenário, seja de uma situação, seja de um diálogo, seja de uma situação, agora eu estou generalizando, né? Então, por exemplo, aconteceu algo que você não alcançou sua meta. A maioria das mulheres sentam e reclamam e vitimizam. Ah, porque eu não consegui, ah, porque eu não sou boa, ah, e começa a encontrar ali vários sinônimos pejorativos negativos para validar aquele comportamento. Mas você já parou para analisar o cenário? Você já fez essa avaliação antes? Sim ou não? Ah, não, muitas vezes eu não faço essa avaliação antes. Então já vai logo para o julgamento. Tem ações que nós precisamos repetir. Nós sempre vamos ter um resultado. Deixar de fazer é um resultado. Fazer vai ter um resultado. Às vezes o resultado ele vai ser mais lento, talvez ele não será tão prazeroso, ou talvez não vai ser como da forma do jeitinho exato que você imaginou. Mas você pode imaginar, você pode aprender com isso. Eu não estou dizendo que você tem que errar sempre, mas errar é uma aprendizagem. Errar já é um resultado. Eu não estou justificando isso. Ah, porque errar é normal. Não, a gente nunca quer errar, a gente quer acertar sempre. Mas perceba, se você entender que todas as vezes que você não alcança o seu objetivo, a sua meta, você já entendeu o que você não pode fazer ou o que você não precisa mais fazer. Então, é um acerto. Então, você acertou. Porque se você não alcançou o objetivo fazendo a ação atual, significa que essa ação não vai te trazer resultado. Significa que você vai precisar, então, criar outra coisa. E isso acontece muito, principalmente em processos de vendas. Quando as pessoas colocam o processo de vendas em uma caixa e acredita que tem que validar o cenário atual do lugar com outras pessoas, com outros ambientes. Cada empresa é única, cada venda é única, cada cliente é único. Nós só podemos comparar, fazer essa analogia se for as mesmas coisas com as mesmas pessoas e no mesmo lugar e com os mesmos produtos. Porque se um elemento desse foi alterado, automaticamente vai ser alterado também a forma de conduzir o processo. Então, o resultado também vai ser diferente. O Célio, o resultado foi horrível. Não foi horrível. Foi um resultado. Significa, então, que precisamos fazer algo diferente. A partir do momento que estamos claros, está na nossa mente, o nosso brand, o significado, né, o sentido que isso está trazendo, acaba que envolve um cenário. E esse cenário precisa ser estudado. E por isso que trabalhamos o branding. Brand de marca. A marca, ela se vende sozinha? Vende. Mas eu preciso de pessoas. Eu preciso entender até que ponto eu posso ir. Só que a mágica do negócio é, você nunca sabe até onde pode ir se você não começar a ir. Você nunca vai saber onde você vai chegar se você não der o primeiro passo. Então, quando você trabalha o mundo em si, ou seja, conhece a si mesmo, aí você vai ter todas essas experiências do que você vai ouvir, do que você vai ver, do que você vai sentir. E de repente, você começa então a trabalhar as experiências, né? A experiência que vai fazer o que você é, ou seja, com base na sua linguagem. Se você ver toda essa estrutura, você pode então trabalhar a repetição com mais intensidade, com mudanças fisiológicas na sua comunicação. Lucélia, eu sou muito melancólica, então quebra um padrão. Então, se você não está conseguindo ali trabalhar, encontrar significados naquilo que você quer fazer, você precisa criar isso. Mais uma vez eu vou dizer, estamos criando o nosso comportamento o tempo todo e nós validamos através da nossa comunicação, através da nossa fisiologia. Quando você diz eu sou, mas é porque eu sou assim. Ok, você é assim. O que te impede, então, de ser diferente? De criar um modelo de percepção, de significado diferente na sua vida. Então, quando você começa a se conhecer, né? A conhecer o mundo de si, em si mesmo, você começa a refletir comportamentalmente na vida de outras pessoas, independente da cultura, independente das experiências que você teve lá atrás.
se você tiver um foco bem direcionado no que você quer, você vai alcançar os resultados. Hoje a gente só não tem resultado. Por quê? Porque nós gostamos de delegar tudo aquilo que é difícil para outras pessoas, nós não gostamos de nos movimentar, nós não gostamos de ver o que precisa ser visto e não gostamos de entender o que precisa ser entendido. Por quê? Por que a gente não gosta? Mesmo que seja algo que seja bom para a gente. É porque pensar gasta energia. E você agir em relação ao que você pensou gasta muito mais também. E aí o que vai fazer? É mais fácil para o seu cérebro, então, manter o padrão que ele já existia. É mais fácil eu ficar chateado com outra pessoa sem sequer ouvir, né? Eu sempre falo, tem cursos de orador, mas não tem curso para escutador. É muito mais fácil ouvir algo meio por cima e tirar as minhas próprias conclusões com base no comportamento, por base de uma fisiologia, do que entender o cenário em si. Toda intenção positiva, todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Mas quem é aqui que vai identificar a intenção positiva? Logo, já olhamos o quê? A intenção negativa. Isso foi para me prejudicar, isso foi por difícil, enfim. Aí a gente começa a trazer, então, resgatar em nossa mente situações difíceis desde lá de quando você estava na barriga da sua mãe, para validar este comportamento. Olha quanta energia nós gastamos inconscientemente. Por quê? Porque já faz parte de um padrão, já faz parte do nosso branding. E é por isso que muitas vezes a pessoa ela ela cria resistências com outras pessoas que nem sequer elas conhecem, por ter visto algo semelhante, por estar vestido semelhante com outra pessoa, por ter visto um comportamento semelhante que a outra pessoa teve, e começa aquela sensação e aquela parte de julgamentos. Nós, MPC, Mulher Poderosa Confiante na Vida e nos Negócios, quando elas começam a enxergar, usar as experiências sensoriais de uma maneira livre de julgamentos, você começa então a analisar cenários e começa a ver que coisas incríveis começam a acontecer em suas vidas e principalmente nas vidas das pessoas próximas a você, seja com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Trago aqui uma experiência muito grande, principalmente com pais, tá? Eu já atendi várias pessoas que veio ali com insucessos grandiosos nos seus empreendimentos por conta da não aceitação de comportamento do pai. E, de repente, quando ela começou a enxergar o pai de uma outra maneira, tudo começou a fluir. Ah, Lucélia, você está falando de perdão? Se essa foi a palavra que ela trouxe, mas não é só questão de perdão, é a percepção, é o sentido, é o branding. É como que eu vejo, como que aquela pessoa ou aquela situação marcou a minha vida. Então, ela vai marcar a minha vida não com as percepções dela, mas com a percepção que eu tive dessa pessoa, né? Uma das coisas que sempre me fazia sofrer muito tempo, eu me preocupava muito com o que as pessoas diziam. Muito. Ao ponto de mudar realmente o comportamento por conta de outras pessoas. Por quê? Porque eu sempre quis passar uma imagem positiva, legal, bacaninha, da boazinha. Só que quando eu percebi que por mais esforço eu fazia, e às vezes as pessoas só tinham de mim, entre aspas, a percepção que elas queriam ter, eu parei de me esforçar. E eu pude entender, falei, cara, enquanto eu estou fazendo isso, eu não estou deixando de viver a minha vida, né? Porque se eu não vivo com essência, na essência, desculpa, se eu não vivo na essência a minha vida, e eu então delego o meu tempo preocupando com o que o outro vai estar pensando, o que o outro está pensando é problema dele, não o meu. Eu preciso pensar, eu preciso me preocupar com o que eu estou pensando sobre mim e sobre as ações que estamos fazendo. Mulher Poderosa, é aí que está a diferença. É aí que está a diferença. Porque se você começa, então, a entender as pessoas livre de julgamentos, você começa a reconhecer os seus comportamentos e você começa a identificar a intenção positiva no processo, bingo, como dizem aí alguns players, né? Bingo, você encontrou seu branding.
Existe um clichê que a gente não agrada, nem Jesus agradou todo mundo. Não é questão de você querer agradar todo mundo. É legal quando existe a empatia e as pessoas se identifiquem com você. Nós não vamos eu não vou me identificar, por exemplo, com todo mundo. Vai ter situações e pessoas que não vão se identificar com a minha forma de ser, da minha forma de vestir, da minha forma de falar, né? Não sei. Talvez vocês estão aqui, vocês se identificaram, outras não. Né? Outras vão se identificar pelo fato de eu ser mãe, de eu ser esposa, de eu ser empresária. Outras vão se identificar por conta da história, da minha história, né, que eu conto. Outros vão se identificar simplesmente pelo trabalho que eu ofereço e pelos resultados, porque os resultados não sou eu que trago o resultado para vocês. Eu estimulo vocês a ter resultados. Então, assim, então eu me identifiquei, eu tive empatia. Legal. Semelhante atrai semelhante. E isso é ótimo. E é por isso que trabalhamos o branding. Só que, por exemplo, se eu identifico o meu branding de forma negativa, eu também vou estar passando essa imagem para as pessoas. Né? Então, por exemplo, passei pela experiência do Covid. Foi difícil para mim? Sim, porque sim, você quer passar, mas você não quer ver que seus filhos estão passando. Então, é muito difícil quando você vê. Então, peraí, mas então eu vou entrar no processo de vitimismo porque é difícil, eu não quero ver meu filho passando por aquilo. Infelizmente, eu não quero, não estou no controle da situação. Eu posso simplesmente ir lá e tirar com a minha mão? Não, não posso. Eu controlo isso? Não. Então eu preciso fazer com que a experiência se torne a melhor possível. Só que quem entende isso? Como entender isso? Olhar um cenário livre de julgamentos. Querendo ou não, isso vai sim refletir nos negócios. Isso vai sim refletir na sua vida pessoal. E vai sim refletir na sua vida profissional. Então, quando eu pensar na nossa próxima aula aqui, eu já vim com alguns processos para negócios, né, que é a estruturação, e aí a gente precisa entender bastante isso, né? E eu quero trazer aqui, ó, um padrão de metamodelo. Eu quero trazer um padrão de metamodelo que fale-se sobre as omissões, que são os elementos não especificados, omissões simples. Observe as frases ou o que você fala. O que especificamente você quer dizer? Então, para você identificar um padrão de omissão, né? Um padrão de omissão em uma linguagem de alguém, você vai trabalhar o verbo, né? Observe o verbo quando a pessoa estiver falando, trazendo, contando a sua história. Os elementos não especificados. É uma omissão simples. Faça essa pergunta: o que especificamente nós estamos falando? Quando vem com a questão de comparações, que é uma omissão corporativa. Por exemplo, eu não consigo fazer isso. Entendi. Você não consegue fazer isso comparado a quê? Porque quando você traz essa pergunta, perceba, preste atenção, hein? É para você fazer para você mesmo. Pode fazer com outras pessoas? Pode. Lucélia, eu não vou fazer essa atividade, não consigo fazer essa atividade. E, de repente, eu posso te voltar com essa pergunta. Legal, você não consegue? Não, não consigo. Entendi. Você não consegue comparar da quê? Porque você vai fazer ela pensar. Não, não tem que. Não, eu só não. Não, não é porque eu não tentei. Ok, então se você não tentou, o que está te impedindo de começar a fazer a partir de agora? Porque inconscientemente nós sempre estamos nos comparando com coisas, pessoas e situações. Lembre que a metodologia do MPC não é para você se comparar a ninguém, a não ser a você mesmo. Ou seja, você é um único parâmetro ao seu. Então, por exemplo, você já fez isso antes? Eu não consigo fazer. Não, não consigo. Você já fez isso antes? Não. Então, comparar daqui que você não consegue. Eu tenho que escrever um projeto, mas eu não consigo ver o resultado, enxergar ali o resultado. Você já começou a escrever? Não. Então comece. Mas eu não consigo comparar daqui se você nunca fez. Então são omissões inconscientes que nós trazemos à nossa vida, tá? Pessoas e coisas. Falta de índice referencial. Quem ou o que especificamente? Então, por exemplo,
Ah, fulano falou que eu não consigo fazer tal coisa. Quem especificamente? Ou especificamente quem falou o quê? Sobre o quê? Qual a autoridade que essa pessoa tem na sua vida? Entende? Porque se você não simplesmente só, ela já fez o que você está fazendo, ela já deu os passos que você já está dando, qual o caminho que ela percorreu? Teve resultado? Não, não teve. Então, qual a autoridade que essa pessoa tem na sua vida? Então, o que está te impedindo de começar a fazer o que essa pessoa não fez? Eu entendo o carinho e o cuidado que as pessoas têm para conosco, mas quando você está em uma experiência, você precisa iniciar e terminar. Então, especificamente, as pessoas não podem ter peso. É legal você ter filtro, né? Porque a gente não é surdo, vai ter coisas que a gente vai ouvir mesmo. Mas com base em que filtro? Qual a experiência que essas pessoas estão tendo? Né? Então, você precisa trazer um processo de referência. Ações não especificadas, verbo inespecífico. Se você traz um processo na sua mente que você, eu não consigo emagrecer. Você não consegue emagrecer especificamente por quê? Me fala mais, como especificamente você não consegue? Aí você vai trazendo a pessoa na sua mente consciente, inconsciente para o consciente, ou seja, ter consciência do que eu estou dizendo. Porque nós temos gatilhos mentais que nos paralisam, né? E vira gatilhos mentais de estimação, ou seja, eu já acostumei a falar que eu não consigo isso aqui, então tá bom, é as muletas. E isso atrapalha gigantescamente eu ter qualidade de vida, por exemplo. Então, ações não especificadas. Ah, eu quero ter qualidade de vida. Tá, beleza. Me fala aqui, o que é qualidade de vida para você? Ah, eu quero chegar no final de semana, preparar uma pipoca e assistir filme. Legal. Como especificamente? Ah, assim, assim, assim. Legal. O que tá te impedindo de fazer isso agora? A pessoa, em um processo desse de desafio, acaba que você não tem objeções. Eu te falo isso aqui, eu não sei a sua história, eu não sei exatamente quais são o padrão que você vai estar respondendo aí agora, inconscientemente. Mas eu sei que não tem objeção. Por quê? Porque você está criando o tempo inteiro. Então, quando você começa a perceber que você pode criar, sim, o modelo de vida que você diz que quer ter, é a partir de agora. Você não vai ter mais objeções, você vai quebrar as objeções. Por isso que Mulher Poderosa e Confiante vem com esse diferencial, tá? Coisificação. Como isso está sendo feito? O que é a coisificação e a normalização? É coisa. É você achar que qualquer coisa é isso mesmo. Não, não é. Você precisa ser específico, né? Eu vou emagrecer. Seu cérebro não quer sentir dor. Eu vou alcançar o meu peso ideal. Essa semana eu vou comer salada, eu vou diminuir nas massas, eu vou comer mais frutas, eu vou ingerir mais água, eu vou fazer atividade física, nem que seja na minha casa. Como isso está sendo feito? Porque se você fala para mim, eu não consigo, como isso está sendo feito? Como que não está acontecendo? Como você não está conseguindo? Aí você percebe que você apenas não pode vir, né, a perceber que você apenas não está gerindo o seu tempo de forma adequada. Para pensar um pouquinho nas desculpas que você vem se dando, né? Ó, vamos falar um pouquinho sobre as generalizações, que é o absolutismo. Sempre, nunca, todo mundo, ninguém. Todo mundo fala que eu não sei falar. Todo mundo fala que eu não sei vender. Todo mundo quem? Todo mundo quem, especificamente? Porque muitas vezes você está falando de uma pessoa, mas acaba generalizando todo um processo. Sempre que eu faço isso, sempre o que? Exatamente o que exatamente que você faz que não está dando certo. Sempre que eu pego um livro para ler, eu não consigo terminar. Mas será que o ambiente onde você está lendo o seu livro é um ambiente propício para a leitura?
Tinha barulho perto? Você já entendeu a melhor forma que você tem de aprender? Se é ouvindo, se é escrevendo? Você já percebeu se você é mais auditiva? Se você é mais auditiva, se você estiver lendo em um ambiente mais barulhento, se você não trabalhar a sua mente, que é o SARA, que é possível, tá? Com foco no que está sendo feito, qualquer ruído vai tirar a sua atenção. Então, você não vai conseguir finalizar. Então, se você começa a se conhecer e entender o seu processo evolutivo, você vai sim conseguir fazer o que você se propôs a fazer. Limitações. Operador modal da possibilidade, tá? Beleza? Lucélia, eu estou desempregada, eu tenho esse projeto aqui e eu não consigo vender. O que está te impedindo? Geralmente, o que está te impedindo? Ah, mas é porque eu não tenho contato. Ah, mas é porque eu não tenho isso. Ah, ok, quem pode te ajudar? Não sei. Já procurou alguém? Não. O que você começou a fazer? Ah, comecei a rascunhar. Entendi. E qual vai ser o próximo passo? Não sei. Ou seja, você não se movimentou. Quem foi o princípio? Quem está te impedindo de dar esse passo? Você mesmo. Simplesmente é isso. Ah, porque meu marido, não existe sogra, não existe mãe, filho, não existe ninguém para ser um problema para você. Você é a única pessoa que está se impedindo de dar o próximo passo em direção ao que você quer. Então, quando pensar em dar a qualquer tipo de limitação, se faça essa pergunta: o que está impedindo de você começar, de dar o próximo passo, né? De você conversar com as pessoas, de você interagir com as pessoas. Regras de necessidade, operador modal de necessidade. O que aconteceria se você ou fizesse ou não fizesse? O que aconteceria se essa meta que você iniciou comigo aqui no MPC alcançasse o resultado X financeiro, ou de produtividade, ou de qualidade de vida? Quem seria você? E o que vai acontecer se você não fizer nada? Presta atenção, presta atenção. Agora é o momento de você assumir responsabilidade, viu, MPC? Por quê? Porque vira e mexe a gente tem as distorções, que é as pressuposição. O que leva você a acreditar nisso? O que leva você a acreditar que você é ansiosa? O que leva você a acreditar que você é medrosa? O que leva você a acreditar que você não vai conseguir ter resultado? O que leva você a acreditar que você não vai conseguir fazer uma live? Entende? Se você quebra as suas objeções do seu branding, que é o significado que você está dando para você mesmo, ao quebrar, você automaticamente vai estar criando um novo significado. Perceba? Ou autoria oculta, que é a execução perdida. Para quem? De acordo com quem? Essas perguntas são incríveis. Incríveis quando você está ali inconscientemente querendo buscar culpado para alguma coisa. E, de repente, você percebe que não tem essa pessoa. De acordo com quem essa objeção está sendo feita? Leitura de mente. Essa leitura de mente é o que mais acontece no achismo. A pessoa nem falou nada, de repente, do jeito que a pessoa olhou, ah, mas você não acredita em mim. Como que você sabe disso? Com base em quê? Às vezes a pessoa está pensando em outra coisa e você já generalizou, você já distorceu toda uma realidade. Ah, porque eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa por conta da fulana, da ciclana, da beltrana. Ah, porque eu não tenho a minha mãe, porque eu não tenho meu pai, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho marido, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. É o tempo inteiro você criando uma distorção da sua realidade. Você distorce inconscientemente. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas se você consegue identificar isso em você, você para de entrar num processo de vitimismo e se fazendo essa pergunta. Como que você sabe? Você tem certeza disso? Não existe meio termo. Para a mente não existe meio termo. Ou é ou não é. Entende? Se você sabe, se você começa então no seu branding, você começa a identificar o que é uma leitura mental e se ela é fria e se ela tem procedimentos, tenha certeza antes de partir para a emoção, porque tudo que você imaginar
vai gerar um significado, que vai gerar uma emoção, que vai refletir no seu comportamento. A matemática, ela é simples. Significado, equivalência. Se você entende, começa a olhar o cenário, analisar conversas, situações e assuntos com base no significado, com base no análise fria e livre de julgamentos, você começa então a identificar o significado de tudo. Fica muito mais claro para você, porque você só vai agir com como isso significa. Como isso significa? Então, quando você traz o como, você força a sua mente a analisar o cenário livre de julgamentos. Causa e efeito. Como exatamente aquilo faz com que isso aconteça? Né? Então, por exemplo, eu vou então justificar um comportamento de uma outra pessoa e aquilo me deixou feliz, triste, amargurada e eu enfiei a cara no remédio, ou enfiei a cara na bebida, ou enfiei a cara no cigarro, enfim. Eu quero então buscar uma causa para justificar o efeito. É o famoso achar culpados. Nossa, eu paguei caro num curso e não estou tendo resultado. Legal. A culpa é do curso? Não, a culpa é sua que não se movimentou em fazer nada que foi feito. Então, como exatamente faz com que isso aconteça? Ah, porque eu só vou olhando aquilo que me interessa. Faça a sequência inteira, porque assim, eu te garanto, se fizer a sequência toda, vai ter resultado. Ah, ela garante, peraí, mas eu vou fazer aqui mais ou menos, e aí eu não tive resultado, então, ou seja, a culpa é de alguém. Causa, efeito. Se você entende isso, mulher poderosa e confiante, se você trabalha essas perguntas, tá? Perguntas poderosas para clarificar uma comunicação. Tipo, elemento especificado. Exemplo, estou ocupada. Pergunta, está preocupada com o quê? Desculpa. Tipo, elementos não especificados, tá? Exemplo, estou preocupada. Pergunta, está preocupado com o quê? Por quê? Porque quanto mais específico eu for, mais rápido eu consigo tirar a pessoa de um estado, por exemplo, ruim, levar ela para um estado positivo, ou fazer com que ela saia da inércia e comece a entrar em ação. Comparações. É melhor arquivar o processo. É melhor do que? É melhor arquivar o processo melhor do que? Eu tenho que trazer uma outra objeção para balancear emocionalmente, para ver se realmente é melhor isso. Pessoas não especificadas. Vou contactar as pessoas. Que pessoas você vai contactar? Para qual objetivo? Ações não específicas. Vamos contornar a dificuldade. Como vamos contornar a dificuldade? Ou, de que forma vamos contornar? Coisificação. Está havendo resistência no processo. Quem está resistindo e como estão resistindo? O que é resistência para você? O que você chama de resistência? Então, quando a gente traz isso claro em formas de perguntas, eu consigo então me mexer ao ponto de entender as metas, objetivos e metas que vocês criaram já lá na primeira aula. Eu quero trazer aqui de novo, ó. Objetivo. O que é o objetivo? É a descrição daquilo que se pretende alcançar. Meta é a definição em termos quantitativos, com um prazo determinado. Por exemplo, o objetivo de uma determinada pessoa é enriquecer. A meta, por sua vez, terá que vir acompanhada de dois dados: quantidade de dinheiro que ela pretende acumular e em quanto tempo. Perguntas: quanto? Quando? Com quem? Onde? Então, por isso que eu coloquei a meta esperta lá na primeira aula, porque se eu não tenho noção nem de tempo, nem de espaço, o que é ser rico para você? Às vezes, ser rico para você é você receber mais R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 50.000. Ser rico para você é o quê? É você receber 1 milhão? É ganhar na loteria? É resolver fechar um bom negócio? Fazer boas parcerias? Então, voltamos lá no branding, que é o quê? Significado. Significado. Então, se você tem uma visão clara do seu futuro preferido,
Você consegue, então, formar imagens mentais das suas conquistas muito claras, com muita cor, som. Se você consegue imaginá-las próximas a você, em alguns momentos você pode experimentar se você já estivesse alcançando a sua meta. Ter essa imagem de conquista. Então, você ter essa imagem de conquista é como se você, na sua tela mental, você tirasse uma foto dela e você ancora. E com base nessa imagem mental, você consegue, então, visualizar as estratégias de como conquistar. Lembrando que você já sabe, você já tem lá atrás as ferramentas, as perguntas, volte nelas se preciso for, e faça o seguinte, comece, com base na sua meta definida, a se fazer essas perguntas, para você identificar as objeções. Identificando as objeções, você vai identificar também o que está te travando. Assim que você identificar o que está te travando, você reverte a polaridade. Como assim, Lucélia? Se eu identifico, então, que eu estou me auto-sabotando, fazendo, acordando mais tarde, se eu acordar 5 minutos mais cedo, eu vou conseguir fazer 5 minutos de caminhada? Eu vou conseguir dar 5 minutos de pulo, como se eu estivesse pulando corda? Eu vou conseguir beber um copo a mais de água? Eu posso conseguir preparar uma salada de frutas e melhorar a minha alimentação? Então, eu não sei exatamente qual é a sua meta, mas nessa aula, a tarefa ela precisa. Você só pode passar para o módulo 7 quando você realmente definir ali as suas metas. Porque senão, a gente vai entrar no processo de negócios, eu vou entrar aqui com processos de ferramentas extras que você vai ter que aprender para você alavancar o seu negócio e, de repente, você vai se sentir perdida. E não quero isso. Então, vamos finalizar tudo que tiver sobre sua vida, sobre seus medos, objeções a partir de agora, tendo bem claro a atitude, né, que você vai reproduzir e as ações que vão confirmar essa intenção. E aí você vai me passar as suas metas por escrito. É ao final da nossa tarefa. Você precisa me passar as suas metas por escrito e a gente, para que eu possa te ajudar a monitorar o seu plano de ação. Combinado? Então, vê lá, hein? Eu preciso saber o que você quer, em quanto tempo. Ah, por exemplo, nós temos um aluno aqui que vai fazer um projeto de mentoria. Quanto tempo vai ser essa mentoria? Qual o mínimo de pessoas? Quanto que você vai cobrar? Quantas horas vai ser? Como que vai ser a entrega? Vai ser WhatsApp, grupo, Meet? Vai ser igual a Eduze, nós estamos fazendo aqui? Vai ser encontros presenciais? Qual é o resultado que a pessoa vai poder ter ao final da sua mentoria? Perceba, se eu trago isso de uma maneira muito bem clara, eu consigo, então, alcançar resultados incríveis no meu processo evolutivo. Valeu? Gostaram? Eba! Feedbacks? Qualquer dúvida, já pode estar colocando aqui. Vou deixar finalizando nessa tela. E bora, não vamos parar, não. Não para de jeito nenhum, eu preciso das suas metas escritas, tá? Coloca para mim aqui exatamente o que você vai fazer, em quanto tempo você quer fazer e qual o resultado que você vai ter. Se tiver dificuldade, volta na primeira aula, temos lá o PDF. Ou então, agenda aqui comigo que a gente vai estar trabalhando isso aí juntos. Lembrando que as ações são suas. Eu vou monitorar. E eu preciso que você tenha resultado. E eu vou te cobrar para que você tenha resultado. Mas para isso você precisa agir. Falou, mulher poderosa e confiante. Beleza. Vamos finalizando aqui. Gratidão pela oportunidade. Como ficou 2 sábados, né? Esse aqui é o módulo 6. Bem provável que eu já vou providenciar a aula 7, tá? Para que a gente consiga terminar no tempo programado. Valeu!